Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre as classes de palavras, né? Ou classes gramaticais. Bom, a gente sabe o que aconteceu, né? Nós temos 10 classes de palavras, né? Dessas 10 classes de palavras, nós temos 6 que são variáveis e 4 que são invariáveis, tá? Então, as classes de palavras são essas aqui, que nós estamos vendo aqui, que no seu livro também está. Essa atividade, ela está na página 79. Então, nós temos aqui substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas palavras aqui, elas são variáveis, ou seja, elas são flexionáveis, elas se flexionam, ou seja, elas mudam, e elas mudam com a maior normalidade. O substantivo, você tem vários substantivos. Você tem substantivo simples, composto, concreto, abstrato, derivado e assim sucessivamente. Substantivo feminino, masculino. Então, ele muda tranquilamente. O artigo, a gente também tem artigo definido, artigo indefinido. Então, ele também muda. Temos o adjetivo. O adjetivo ele muda em gênero, em grau, em número. Eu posso dizer lindo, lindas, não é isso? Lindinho, lindão e assim sucessivamente. Então, essas palavras aqui, elas não têm problema nenhum em mudar. O numeral, ele pode ser um numeral, não é isso? Ordinal, fracionário, arábico, romano e assim sucessivamente. O pronome também. Pronome, então, também muda muito. Pode ser pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, pronome indefinido, pronome possessivo e o verbo. E verbo também flexiona-se, né? Ou seja, ele varia em tempo, não é isso? Ele pode estar no presente, no pretérito imperfeito e assim sucessivamente. Ele varia em modo também, ele pode estar no modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Então, ele muda. Então, essas palavras aqui, elas não têm a síndrome de Gabriela. As palavras que têm a síndrome de Gabriela são essas 4 aqui, que eu fiz um acróstico. CIPA, porque o C é de conjunção, o I é de interjeição, o P é de preposição e o A é de advérbio. Mas por que elas não mudam, professora? Porque você tem essa conjunção aqui. A exemplo, você tem o mais. Mas é uma conjunção adversativa. Esse mais, ele não pode ir para o plural. O plural de mais é mases. Eu gosto dele, mases não gosto delas. Não existe. Eu não gosto dele, mas também não gosto dela. Então, ela vai ficar sempre assim. Porém, existe plural de porém, existe porémzinho? Não existe. Não existe. O advérbio também, eu tenho ali. Ali é um advérbio de lugar. Tem plural de ali? Alis? Tem plural de cá? Não tem. Então, essas palavras, elas são invariáveis. A interjeição é ufa. Ufa, que expressa cansado. Oba, não tem obinha, não tem ufas e não tem ufazinho. Então, por isso que elas são invariáveis, né? Preposição, eu tenho a preposição com. Tem plural de com? Tem diminutivo de com? Não. Então, a gente pode até pegar uma frase e variar essa frase toda, mas quando chegar, se houver uma conjunção, se houver uma preposição com, ou de, ou para, elas não vão mudar, elas vão ficar do mesmo jeito, porque elas têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. É Gabriela, não sou eu não, tá? Então, são essas palavras aqui, essas classes de palavras que a gente está vendo e que eu tenho certeza que não é nem novidade para você. A única coisa que você agora vai fixar é a questão da invariabilidade delas. Essas daqui variam
e estas aqui não variam. Com base nisso, a gente vai desenvolver as nossas atividades, porque isso não é tão difícil para a gente. Daqui a pouco é que vai sofrer um pesozinho maior, mas que não vai trazer transtorno nenhum, porque vocês são muito inteligentes, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.